Bom dia novamente, irmãos, graças e paz. Sobre o que nós estamos falando? Quem? Trabalha aí. PDF, Vida Central do Evangelho do Cristo. Vida centrada no Evangelho. Eu queria, antes de começar, fecha essa mensagem, se eu não conseguir queria fazer um quiz com você. Quiz do pastor, quiz do tio Leandro. Você pode responder umas perguntas para mim aí. Preste atenção agora, é importante. Está valendo um pedaço de bolo. Tem bom aí dentro? Vai ter mais? Primeira pergunta. Responda para você aí, guarde a sua resposta. Falta-me intimidade viva e diária com Deus? Sinto-me como se ninguém se importasse comigo? Sinto-me culpado, condenado por alguma coisa, por qualquer motivo? Reluto em entregar as coisas nas mãos de Deus? Sinto-me desanimado e derrotado? A solução para corrigir as minhas falhas, os meus problemas, é sempre me esforçar mais. Quando você falha, você fala: eu preciso me esforçar mais, eu preciso dar mais, eu preciso mais e mais. Sinto-me sem forças para derrotar a carne, essa luta constante que a gente tem diária. Como Paulo fala: o que eu quero fazer, eu não faço; o que eu não quero, eu faço. Fico ansioso em relação a amizades, dinheiro, estudos, formação acadêmica, trabalho e o que for. Preciso estar sempre no controle das situações? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, essa mensagem é para você hoje, tá bom? Se você respondeu não, você vai ser arrebatado agora. Não deixei de pai. Ninguém foi, então acho que todo mundo achou alguma coisa. Nós usamos, irmãos, pelo terceiro domingo, desde quando a pastora Elise iniciou o estudo sobre vida centrada no Evangelho, no domingo passado. Provavelmente esse gráfico vai nos perseguir um pouco, mas esse é um gráfico, nós usamos esse gráfico, o gráfico da cruz, para entender melhor o Evangelho e como ele funciona em nossa vida, como o Evangelho funciona em nossa vida. Nós falamos sobre a nossa tendência, irmãos, de encolher a cruz, não escolher, mas encolher a cruz, deixar o sacrifício de Cristo pequeno, por meio de algumas coisas. Mas na semana passada nós falamos sobre fingimento e sobre desempenho. E hoje eu queria examinar com você o Evangelho, como o Evangelho nos liberta de nós mesmos e produz a verdadeira e duradoura transformação espiritual. E por que é importante nós sabermos que o Evangelho nos liberta de nós mesmos? Porque, fala real para mim, me conta aí, 99,99999, talvez não seja o diabo, né? Já fala que ele anda ao redor e tudo mais, mas as brechas são dadas por nós. E muitas vezes a gente acha que o diabo tem costa lá e coloca a culpa no diabo, mas muitas vezes é a gente que anda dando umas bancadas por aí. Então nós queremos entender como o Evangelho produz isso. Quais soluções Deus nos oferece no Evangelho para que a gente possa não encolher a cruz e não depender do nosso próprio esforço. Foi o que nós falamos semana passada. Eu finjo ser, eu chego na igreja, eu ponho uma camisa bonita, passo um perfume, venho aqui bonito, sou um santo, mas lá fora é totalmente diferente. Fingimento.
desempenho. Acho que o meu relacionamento com Deus depende de eu estar aqui hoje, ou não estar, ou fazer tal coisa, ou participar, ou... A verdade, irmãos, a verdade mesmo, é que nós ansiamos por sermos aceitos, por sermos aprovados, por estarmos seguros e por termos um significado na nossa vida. E nós somos criados, irmãos, para encontrar tudo isso em Deus. Todas essas coisas podem ser encontradas em Deus, mas o pecado nos separa de Deus e cria em nós um profundo senso de alienação, e nós nos tornamos pessoas alienadas. E aí, quando nós fingimos, quando nós colocamos a nossa fé em desempenho, nós estamos fazendo de conta que somos melhores do que realmente somos. E quando nós apelamos, irmãos, para o desempenho, quando nós estamos tentando agradar a Deus por meio daquilo que nós realizamos, nós passamos e temos tentativas pecaminosas de garantir algo, qualquer coisa, salvação, eternidade, qualquer favor que você ache que Deus é obrigado a te dar, por uma justiça própria, para viver uma identidade sem Jesus. O que acontece, irmãos, é que o gráfico muda um pouco, porque a gente continua encolhendo a cruz e coloca então ali um desempenho. A nossa percepção crescente de santidade de Deus faz com que a gente então ache que em algum esforço nosso a gente pode retribuir ou fazer alguma coisa para que o favor seja alcançado, para que Deus me ame mais, ou para que eu tenha perdão. Mas nós sabemos que tudo isso já nos é dado de graça. Para vivenciar, irmãos, a transformação do Evangelho, nós precisamos continuamente nos arrepender, não só do pecado, mas nós precisamos continuar lutando pelas tendências pecaminosas que nós temos. Nós precisamos ancorar a nossa justiça, a nossa fé em Jesus, e não em nós mesmos, irmãos. E aí nós temos dois conceitos nessa manhã, onde nós precisamos e devemos ancorar o nosso entendimento, a nossa fé. Promessas de justiça passiva e adoção. Eu vou explicar um pouquinho para você sobre isso. Justiça passiva, irmãos, é a verdade bíblica de que Deus não só perdoa os nossos pecados, nós temos pecados perdoados, mas também creditou a nós a justiça de Jesus. Não só temos pecados perdoados, mas o único que não deveria ser castigado, pagar um morto, recebeu todos os nossos pecados, se fez justo, se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser justos diante de Deus. Veja o que Paulo diz em Romanos 3, 21 e 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos aqueles que creem. Se eu e você cremos, nós temos essa justiça de Deus, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Não é mediante o meu desempenho, não é mediante o meu fingimento, não é mediante se eu sou bonzinho, ou se eu sou um exemplo de ser humano, não. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Essa, irmãos, é a justiça passiva. Não uma justiça ativa, que eu preciso andar de joelho, pagar promessa, contribuir financeiramente, entregar tudo que eu tenho para receber algo em troca. Não, ela é passiva porque Deus e Jesus fizeram tudo por nós. Está tudo feito, está tudo consumado, foi tudo pago, foi tudo. A minha parte é crer nisso. A nossa parte é crer na justiça de Deus.
Agora, quando nós esquecemos disso, irmãos, quando nós nos afastamos dessa justiça passiva, nós vamos viver uma justiça das nossas obras. Eu te pergunto, esse Deus Santo, que tem o universo da palma da mão, irmãos, o que caberia a nós fazer para que Ele pudesse olhar por nós através de desempenhos? Imagina, quando nós vivemos essa justiça das obras, nós não dependemos, nós esquecemos e não dependemos da obra de Cristo, e sim da nossa própria obra. E aí erramos, irmãos, porque nós não nos agarramos à promessa bíblica de que Deus está satisfeito conosco. E Ele está satisfeito conosco, não porque eu sou bonzinho, pastor, não, porque Ele está satisfeito com Jesus, que morreu por todos os nossos pecados. Isso traz um significado para nós, irmãos, importante, para toda a nossa caminhada. Isso significa que o pecado já não define a nossa identidade, irmãos. Não é o pecado que te define, não é o pecado que te controla, não é o pecado que te comanda, não, nossa justiça está em Cristo, nossa justiça está em Cristo, pela fé, justiça passiva. Ele nos amou, enviou o seu Filho morrer por nós, perdoou os nossos pecados. Um outro termo, irmãos, que nós falamos é a adoção. E a adoção, irmãos, é a verdade bíblica de que Deus nos acolheu em sua família como filhos e filhas, em virtude da nossa união com Jesus. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Irmãos, não tem mais escravidão, não tem nada a temer. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que faz com que, através do sacrifício de Jesus, agora nós sejamos filhos. E por sermos filhos, nós podemos chamá-lo de Abba, Pai, de Paizinho. Nós podemos levantar as nossas vozes e clamar, nós podemos falar com Ele. Porém, irmãos, nós somos propensos a esquecer nossa identidade como filhos de Deus. Nós esquecemos que somos filhos. Essa é a nossa identidade, e nós vivemos, irmãos, como órfãos, sozinhos, sem pai, sem nada. Vivemos buscando ganhar o favor de Deus pela nossa justiça. Me lembrou agora da história do filho pródigo. Um vai, pega toda a herança, vai embora, gasta tudo e volta. E quando o pai vem de volta, pode abraçá-lo, meu filho está de volta. E o outro ali se sente abandonado, se sente órfão. Eu nunca gastei teu dinheiro, eu sempre estive aqui, trabalhei, desempenho, tentou dialogar ali, tentou comprar o amor do pai através do desempenho. Tentou fazer com que a justiça dele, de trabalho, de parceria com o pai, pudesse estar maior, mas na verdade, irmãos, nós somos filhos, a nossa identidade é filhos de Deus, assim como aquele filho pródigo, nós temos os braços do pai, nós podemos chamá-lo de Abba, mas nós buscamos ganhar o favor de Deus pela nossa justiça, e nós precisamos esquecer essa mentalidade de órfãos. Nós precisamos persistir na nossa verdadeira identidade, como os filhos e filhas de Deus. Nós somos filhos. Um pai que nos abraça, um pai que nos pega no colo. E é pela fé, irmãos, que nós podemos nos apegar à promessa que está no Evangelho, de que somos adotados e somos filhos, como filhos de Deus. A justiça de Jesus foi creditada a nós,
independente das obras, irmãos, justiça passiva. Nós não precisamos fazer nada. Quando nós abraçamos o Evangelho dessa forma, apesar de quem somos, porque nós somos, você sabe muito bem quem você é. Quando abraçamos o Evangelho dessa forma, nós podemos, irmãos, ser levados à adoração, porque Deus está satisfeito em nós através de Jesus. Quando nós abraçamos o Evangelho dessa forma, apesar de quem somos, nós podemos ser levados a adorá-lo o tempo todo, com a certeza que Deus está satisfeito em nós através de Jesus. Mas nós gostamos de sofrer, e temos essa tendência de fingir, de achar que nós somos maiores do que somos, de achar que é o nosso desempenho que vai fazer com que a gente ganhe, ou deixe Deus satisfeito por nós. E aí, irmãos, nós precisamos nos arrepender. E aí, irmãos, nós precisamos voltar a ter uma vida centrada no Evangelho. Nós precisamos crer novamente nas promessas do Evangelho, para que nós possamos sempre lembrar dessa justiça passiva, dessa adoção, porque nós somos filhos. E aí, irmãos, o padrão do Evangelho que nós precisamos viver, porque aquilo a brincadeira que eu fiz no começo, depois do quiz, se a ninguém passa por nenhuma situação de dúvidas, de dificuldades, pode ir rebatado. Mas o padrão do Evangelho, irmãos, que nós precisamos viver é arrependimento e fé, arrependimento e fé, arrependimento e fé. Se arrepende e crê, Ele nos ama. Se nos arrependemos e cremos que somos filhos, Abba, Pai. À medida que caminhamos dessa forma, irmãos, o Evangelho vai se enraizando, e a gente vai se alicerçando, e a gente vai ancorando mais profundamente as nossas almas, e Jesus, irmãos, e a sua cruz se tornarão maiores na nossa vida. A nossa percepção da santidade de Deus cresce, a nossa percepção do pecado cresce também, mas isso não nos afasta, isso faz com que a gente corra, isso faz com que a gente escolha a cruz e não encolha. Deixamos de encolher a cruz, deixamos o desempenho, o fingimento de lado, entendemos que somos filhos, entendemos que foi despejado em nós uma justiça passiva, não depende de nós. Como filhos, irmãos, nós não precisamos fingir, nós não precisamos provar nada para o nosso Pai. Ele conhece cada um de nós. Precisamos sim abraçar o Evangelho com essa consciência de que somos filhos de Deus pela fé, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. No último texto, irmãos, Pedro nos dá um conselho muito prático. Você que está bem pequenininho, eu queria te convidar a abrir em 2 Pedro, capítulo 1. Pedro nos dá um conselho muito prático, para que sejamos cada vez mais ativos, para que sejamos cada vez mais frutíferos, para que sejamos cada vez mais, que possamos escolher a cruz, cada vez mais, que possamos viver a cada dia como filhos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 8. Seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio,
ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O começo do versículo diz que poder, seu divino poder, o divino poder de Deus nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida. E o final do versículo nos dá conselhos para que sejamos ativos, frutíferos em nossa fé, para que possamos escolher e não encolher a cruz, para que possamos viver como filhos, não como estranhos, não como órfãos. E o final do versículo fala: sejam, para que vocês não sejam, vocês fizerem isso, vocês não serão inoperantes, vocês não serão improdutivos, vocês não se sentirão adotados, vocês não estarão encolhendo a cruz. E para aqueles irmãos, e para aqueles que sabem, entendem que são filhos, irmãos, para aqueles que têm a consciência que são filhos, para aqueles que se aceitam pela fé que são filhos, algumas palavras importantes passam a fazer parte da nossa vida. E se nós nos apegarmos a essas palavras, irmãos, então aquelas perguntas que eu fiz lá no começo passam a não fazer diferença, irmãos, na nossa vida, porque em Cristo, como filhos, em Cristo, entendendo que recebemos essa justiça passiva, em Cristo, entendemos que estamos longe de fingimento e de desempenho, nós somos livres. Somos livres, irmãos. Particularmente é o conceito que eu mais gosto dessa história toda: ser livre, irmãos. Livre do medo, livre da ansiedade, livre para correr para Deus. Como filhos nós temos essa liberdade, como filhos nós somos perdoados, não só perdoados, mas nós somos aceitos, irmãos, do jeito que nós somos. É claro que a gente sempre abre um parênteses aqui e fala, como o Paulo falou, não é porque a graça vai abundar, então eu vou pecar mais para que a graça possa. Não, nós vamos cada vez mais buscando entender a percepção, a crescente percepção do nosso pecado, a crescente percepção da santidade de Deus, que a cruz seja maior nas nossas vidas, a gente possa buscar cada vez mais crescer, desenvolver, perdoados, aceitos, confiança. Nós precisamos confiar no plano soberano de Deus para as nossas vidas. Ele não chega atrasado, Ele é fiel, Ele não muda. Nós precisamos confiar que Ele tem um plano para nós. Oração, irmãos. Que a oração, aqueles que são filhos, a oração passa a ser o primeiro recurso, antes de pegar aqui ver o meu saldo, antes de fazer uma ligação, antes de correr, antes eu oro. Porque eu corro para quem é o Pai, o meu Pai. Se alguém pode me ajudar, é meu Pai. Não é o Pai, é o Abba Pai, é o Paizinho, é o Deus amoroso. Que a oração seja o nosso primeiro recurso como filhos. Bondade ali no meio. Que a gente possa, irmãos, ver bondade de Deus até nos momentos mais escuros. Naqueles momentos que a gente acha que tem alguma coisa errada. Naqueles momentos que a gente acha que Deus não está com a gente. Naqueles momentos que a gente acha que tem, não é. Não é para ser assim. Que a gente possa ver nesses momentos mais escuros bondade, que a gente possa ver nesses momentos mais escuros a imagem de um pai pegando a gente no colo. Satisfação, irmãos. Que a gente possa firmar a nossa vida em Deus. E Deus realmente possa satisfazer a nossa alma, as nossas vidas. É nele que nós encontramos tudo o que precisamos, irmãos. Não temos para onde correr, não existe outro lugar para irmos. Para onde iremos, pois?
salmista diz lá no Salmo 139, eu vou no alto no mais alto céu, eu vou no mais profundo abismo, Ele está lá. Nós não temos para onde correr, não temos para onde fugir. Mas nós precisamos ter a consciência de que nossa alma possa ser, a nossa vida pode, deve ser satisfeita em Deus. Eu quero deixar uma última frase com vocês. Nós possamos ter uma vida centrada no Evangelho. Porque o Evangelho não é só a porta de entrada. Você aceitou a Jesus. Mas o Evangelho é o caminho da vida espiritual. Nós vamos caminhar para que possamos trazer a nossa vida para o centro. Trazer a nossa vida para o centro. Eu lembrei de dois exemplos agora que não estão aqui. Primeiro está lá em Lucas, quando Jesus conta uma parada, ele fala sobre calcular o custo e ele usa o arado. Se você é alguém que, eu não tive essa oportunidade, mas se você já viu pessoalmente um arado, quem está pilotando o arado ali, irmãos, precisa colocar o arado ali na linha. Você precisa manter ali na linha o arado, senão vai dar ruim. Naquilo que você está fazendo, na preparação da terra para você plantar, você precisa manter o arado aqui. E Jesus fala, aquele que entra nessa porta chamada Evangelho, naquele que segue isso, precisa calcular isso bem, o custo disso, porque não pode olhar para trás, se olhar para trás o arado. E ontem eu peguei o Caio, falei, mano, tu está com 10 anos, tu precisava aprender a andar de bicicleta. Vinícius também. Mas o primeiro era o Caio. Quem mais? O Carol também anda de bicicleta. Eu falei, não, hoje, vou tirar as rodinhas aí hoje. Nos 10, 15 minutos que eu fiquei ali, irmãos, eu falava para ele, mano, fica reto, cara. Fica na linha. Eu não consigo, não tem como, cara. Tu cai para cá, tu cai para lá, precisa andar na linha. Precisa ficar na linha reta. E é esse, irmãos, o caminho que nós precisamos, assim como o arado, assim alguém que dirige uma bicicleta, que dirige uma moto, que seja, precisa se manter ali, irmãos. É um caminho, o caminho da vida espiritual, que a gente possa se manter reto naquela linha ali, como filhos. Esqueça qualquer perspectiva de adoção, esqueça isso. Você é filho, foi sim adotado, comprado por um alto preço, mas agora nós temos o privilégio, por conta de Jesus, de sermos filhos, filhos de Deus. Esqueça qualquer questão de justiça própria, rasgue isso da sua mente. Desempenho, fingimento, Deus conhece cada um de nós, sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades, graça e amor dispensado para nós, irmãos, para que a gente possa fazer sempre a escolha correta, escolher a cruz, e que o Evangelho seja o caminho, que a nossa vida seja centrada na linha, assim como o arado, assim como a bicicleta, que a nossa vida seja centrada no Evangelho, para que possamos ter uma vida de pessoas livres, perdoadas, aceitas, confiando no plano soberano de Deus, vendo bondade de Deus em tudo, para que a nossa alma, a nossa vida seja satisfeita nele, que a gente possa buscar cada vez mais ter essa vida centrada no Evangelho, para que o nome dele seja glorificado através de nós. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai.